Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, traçando a questão do serviço terceirizado, tanto no serviço público como na iniciativa privada. Eu vou passar aqui a palavra para o Osmi, que ele vai dar as primeiras explicações, as primeiras pinceladas sobre o que é o trabalho terceirizado. Professor Osmi. Aí. Você já me coloca assim, devia ter colocado logo Narciso, médico, mas tudo bem. A terceirização nada mais, nada menos é do que uma empresa que contrata outra empresa para cuidar de uma tarefa, em vez do lugar de ter seus próprios funcionários. Digamos, você tem uma pizzaria, né? Aí você pode contratar o cara que faz a limpeza do forno, o cara que prepara a massa, o cara que... Mas você não poderia contratar o pizzaroio, né? O cara que faz a pizza, por exemplo, porque teria uma atividade fim. E é essa discussão que eu queria iniciar. A lei hoje permite que tanto a atividade fim, o que é atividade fim? Por exemplo, num banco, o gerente seria, e os funcionários seriam atividade fim do banco. O caixa. O caixa, os funcionários de uma forma geral. O segurança, o vigia, o da limpeza, seria uma atividade meio. A legislação no passado, uma súmula criada inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho, vedava a atividade fim. Quer me parecer que agora a coisa mudou. Como é isso? Vou começar com o nosso assessor jurídico aqui, o Calegari. Tá. Boa noite novamente. Vou começar. O professor Osmi, o mestre Narciso, vamos tentar ser o mais didático possível. Essa lei da terceirização, como foi bem colocado, ela hoje não restringe apenas a atividade meio. Ou seja, a gente pode... Um bancário, por exemplo, ele pode ser substituído por um funcionário terceirizado, como você bem colocou hoje. Só que eu vou ser muito transparente, muito verdadeiro. Eu não acredito que hoje, na situação que a gente está vivendo, nos modus operantes que se aplica a terceirização, que isso vá pegar agora. Isso pode ser um processo a longo prazo. Porque, veja bem, nós, primeiro que, pelo que a gente tem de estudos levantados, nós não estamos preparados hoje para suprir essa atividade fim. Se bem que nós temos também áreas que hoje necessitam. Veja bem, quem é contra hoje a terceirização das penitenciárias? É um assunto muito polêmico, mas o que a gente busca é a qualidade na prestação de serviço penitenciário. Hoje, muito polêmico também, terceirização da rede pública hospitalar. Quem é contra? Sindicato dos profissionais da saúde. Mas veja bem, em primeiro lugar, eu acredito que tem que vir a comunidade, né? O que a gente busca por meio da terceirização é prestar um serviço de maior qualidade. Eu não quero dizer que o serviço que vem sendo prestado hoje é de má qualidade. Mas em alguns setores é preciso dizer que é de má qualidade. Olha, eu não vim gerar polêmica, não, deixar bem claro. Mas o programa é polêmico. Não, eu diria, Narciso, aproveitando a tua deixa aí, diante de me ouvir, eu diria que é uma faca de dois gumes. Eu também concordo. Vamos examinar o seguinte. A terceirização tem pontos positivos e outros altamente negativos. Você fala. Vamos imaginar, por exemplo, ele citou o banco, eu vou citar duas entidades, ele citou o banco. O banco vive de valores. Ele tem uma equipe, desde o concurso público, ou quando não tem concurso público contratado por currículo, que ele só tem ascensão a determinada função com o tempo, adquire confiabilidade. Como é que você vai tirar um pessoal treinado, confiável, e colocar um que você não conhece nada dele, porque através de uma empresa terceirizada? É complicado. A mesma coisa é a questão do serviço de saúde, ou serviço público. Qual o sistema hoje do serviço público? É a entrada por mérito. Mérito. Através de um concurso público são relacionados, em tese, os melhores. Ora, se nós pegamos esses melhores e substituindo
numa anarquia política que vive esse país hoje, nós podemos ter o quê? Esses terceirizados serem meras indicações de políticos que estão no poder. Isso esculhambaria de vez esse Talvez processo. possa fazer sentido, então, para os senhores, o que eu acabei de dizer. O modo hoje como é colocada a terceirização, isso não vai mudar agora. Então, justamente, pode ser legal, mas seria imoral, como o senhor acabou de colocar. Legal é, mas não vai ser imoral também? Então, assim... Não, o que eu queria ouvir também aqui a participação do Raimundo, presidente aí, qual é a visão dele em relação à abordagem do Osmir. Certo. Doutor Osmir. Osmir, fica à vontade, Osmir, Narciso, aqui é bem à vontade. Para ser mais coerente, chama de vovô. Não, hoje não quero criar briga, viu, senhor Osmir? Então vamos lá. Corroborando muito com o que o senhor falou a respeito do que é a terceirização, eu queria entrar um pouco nesse aspecto, depois entrar no tema que o Calegari começou a enfatizar. Na verdade, a terceirização ela iniciou-se na Segunda Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos, nas fábricas de armamento. Identificava-se na época que era necessário ver a atividade fim, né? O processo da linha de produção e não perder tempo com as atividades meio. Não é? Então, ganhar mais tempo, esforço para a questão dos armamentos, que estava na Segunda Guerra Mundial. Então, daí que surgiu a terceirização. E foi um processo tão forte e certo que ela se expandiu para o mundo inteiro. Né? Mais ou menos na década de 80, que no Brasil começou-se a entender o que era terceirização e mais ou menos nesse período. Então, a terceirização é a delegação da atividade meio para uma empresa que é específica naquela atividade. Especializada. Especializada, né? Digamos assim, especializada. Hoje no Brasil, 80% da terceirização, os clientes da terceirização é a administração pública, 80%. O restante é a iniciativa privada, que é muito pouco ainda. A iniciativa privada ainda não entendeu que terceirizar, pelo menos no Brasil, é uma ótima opção. Nos Estados Unidos, em outros países da Europa, principalmente as empresas de tênis, né, terceirizam muito a parte de solado, de cadastro. Estou dando exemplos, para que fique bem claro de como que se terceiriza. E com isso junta-se e entrega um produto com boa qualidade, com eficiência. Mas lá eles terceirizam meio e fim? Eles terceirizam, depende muito, por exemplo, vamos supor a Nike. A Nike não vai terceirizar a marca, nunca. Mas ela vai terceirizar a fabricação do cadastro. Estou dando um exemplo. Você entendeu? Montagem de automóveis é a mesma coisa. Exatamente. Então, com pneu no canto, compra lata no outro. Entende-se atividade meio tem um e vídeo atividade muito engraçado falando sobre isso, rodando Não é? na internet. Agora, doutor, me permita, só para finalizar. A gente identifica que, com a terceirização, ela leva, na essência, para o serviço aplicado, uma qualidade, uma eficiência para aquele serviço. Não é? Hoje nós percebemos que ela aplica com eficiência e eficácia, porque você não está terceirizando pessoas, você está terceirizando serviço. Na verdade, a gente está falando de terceirização de serviços, não é agora. Sim. Nós estamos falando de Isso, terceirização de serviço. Porque existe outro tipo de terceirização também, não é? Então, o serviço aplicado não é praticamente pessoas, é o serviço em si. Se hoje a empresa tem a necessidade de contratar uma pessoa e ela sofre um acidente de trabalho, ela vai ficar sem aquele posto e vai ficar afastada. Não seria diferente na terceirização. Porém, não existe a desculpa de não ter o serviço prestado. A empresa terceirizada automaticamente vai cobrir aquela lacuna de imediato. As responsabilidades para a terceirização.
Né? Então, só para ficar claro, que nesse aspecto ela é de uma qualidade absurda. Eficácia, eficiente. Narciso. Astério. Osmir, Fagner, Calegari e o Raimundo, nesse particular, me deram uma lição equivocada, então eu não entendi o que ele quis dizer. Então vamos. O que eu falei, o Calegari? Você, os três. Os três. Fiquei preocupado. Não tem que se preocupar. Eu não sei se é um problema de dicção nossa ou é questão de já primeiro, mental. Porque a terceirização do setor privado, ela existe quase de forma abundante. Hoje, eu sou formado em engenharia há 48 anos. Naquela minha época, eu entrava na obra, o engenheiro dobrava o ferro, ou acompanhava a dobra do ferro por um funcionário da empresa, a betoneira e todos os serviços. Hoje, praticamente o engenheiro de uma obra privada, aqui no ato mesmo, você liga ali para o Moacir, traga 15 metros de concreto, resistência tal. Ele não luta mais nem com cimento, nem com a brita, nem com ferro. Mas tem os seus funcionários, a empresa, não tem? A empresa de engenharia. Sim. Você mesmo, quando tinha empresa de engenharia. Não, eu quero dizer que cada vez menos a empresa mãe, a empresa contratante, na iniciativa privada, cada vez mais terceiriza. Por exemplo, uma obra. Albuquerque Engenharia, um exemplo. Uma obra. Tantos insumos. A parte elétrica, ele contrata uma firma que trabalha em eletricidade. Os ar-condicionado foi fabricado em São Paulo. Já chega na carreta. Já chega pronto. O sistema, e aí vai. Aí você acaba de dizer que, realmente, o lobby verdadeiramente, lobby contra a privação é dos funcionários públicos. Em sua maioria, sim, acabou de dizer que 80%. Que hoje ainda é o maior contratante no país. Então, e me parece que é isto que deva se acabar. Com toda a verdade. Com o lobby. Com o lobby ou com a terceirização? Com essa, ou com a contratação? Com essa terceirização desenfreada. Você citou aqui os exames. Você é contra a terceirização de serviço público? Eu não sou contra. Sério. Eu não sou daquele que acha que o Estado tenha que ser máximo, nem que o Estado seja mínimo. Necessário. O Estado tem o tamanho que me seja necessário e conveniente. Então, o que eu tenho a dizer sobre este assunto é que nos Estados Unidos nem o emprego público é assegurado. Sim, lá não há concurso público. Sim. Não é. Não há concurso público. Então, aí a minha pergunta é o seguinte. Mas é outra mentalidade lá. A terceirização, aí é o que eu quero saber, tem contribuído com a geração de emprego? A terceirização prejudica o salário do trabalhador? Essas questões. A aposentadoria do trabalhador. Porque o que me parece... O governo paga... Eu estou me prolongando muito, mas deixa eu sintetizar. O que me parece grande é que muitas coisas boas que foi feito na época da ditadura, a pessoa diz, não, mas isso é coisa da ditadura, então não presta. É lixo autoritário. É lixo autoritário. Gostei da expressão, vou levar comigo agora. Por que é que a CLT, inspirada na Carta de Lavur, de um ditador sanguinário que foi Mussolini, ela é luz para o regime trabalhista da nossa sociedade? Narciso, eu gostei muito da sistemática como veio essa pergunta, veja bem. Não foi mais bem feito do que a do Osmir? Diga. Longe de me querer causar essa intriga. Eu acho que eu vou puxar o saco pro Osmir. Eu gostei muito. O doutor Narciso fez Perdoe. Ele sempre rodeia muito com a tua história. Nos Estados Unidos voltou. Longe de mim querer causar intriga, mas vamos lá. A nossa CLT realmente ela não é mãe. Ela é mãe e pai. Hoje, com a reforma da CLT, vou começar pela CLT para chegar no final da terceirização. Pelo menos hoje, a empresa tem condições de fazer um acordo com o trabalhador
que na maioria das vezes tem motivos pessoais, quer sair, ou a empresa realmente já quer desligar porque é um trabalhador que vem dando problema de forma reincidente e ela não quer prejudicar. É feito um acordo, isso é muito comum. E aquele trabalhador naquele momento pegava, fazia o acordo com a empresa, tempos depois ele entrava na Justiça do Trabalho. E o que acontecia com a empresa? A empresa era obrigada novamente a pagar tudo aquilo. Veja bem, o que foi feito, o que foi objeto de um acordo. Na época dos meus avós, meu avô falava que o fio do bigode dele valia mais do que qualquer papel assinado. Então, a veja época bem. do seu avô é a mesma época dele, tá? Mais ou menos essa daí. Então, assim, hoje em dia, com a reforma trabalhista, essa questão dessa... Se a gente for pesquisar junto ao judiciário, eu posso falar com propriedade que ontem eu estava conversando com um amigo meu, que é advogado, que milita na área trabalhista. Hoje a gente está no processo... Ontem ele falou que ele entrou com um processo em fevereiro, e era o processo ainda número 87 na Justiça do Trabalho. 87. E se a gente colocasse há 1 ano ou 2 atrás, teria mais ou menos 200 e pouco. Veja que a demanda na esfera trabalhista já começou a diminuir apenas com uma reforma na CLT, que garantiu à empresa poder fazer acordo e depois não ser acionado judicialmente. Chegando aqui na terceirização, como o Astério quis colocar, a empresa paga, prejudica o trabalhador. Veja, o trabalhador não é prejudicado aqui de forma nenhuma. Ele tem todos os seus direitos preservados. FGTS, contribuição social, tudo, que contribui inclusive para a aposentadoria, como o Osmi colocou. Então, é de uma fantasia sem tamanho querer colocar que terceirizar o trabalho é precarizar, é usurpar direito do trabalhador, muito pelo contrário. Eu posso te dar aqui um ligeiro... Perfeito. Mas essa posição sua, quem argumenta são os servidores públicos. Eu gostei muito de você ter usado a palavra precarização, porque essa palavra é recorrente. Posso ver se você tem uma pergunta a fazer? Não, só uma parte dele e depois... Acho que aí eu tenho que chamar o intervalo. Então pode chamar. Não, mas chame. Tá, eu vou chamar o intervalo. No segundo bloco, o Osmi faz a intervenção. Daqui a pouquinho a gente volta já.